Olá pessoal, agora nós teremos a resolução do nosso último exercício da lista de geometria espacial prismas, que é o exercício número 13. No exercício número 13, diz assim o enunciado: um prisma reto de base pentagonal foi desdobrado mantendo-se essa figura, na qual as linhas pontilhadas indicam as dobras. Qual é o volume desse prisma? Então, nesse enunciado aí, ó, eles trouxeram pra gente esse prisma, né? Que esse prisma ele é pentagonal, ou seja, as bases dele tem 1, 2, 3, 4, 5, são 5 arestas, né? Ele parece uma casinha. Porém, não é um prisma regular. O que é um prisma regular? Todos os lados não são iguais. Então, lá na figura, né, ele planificou esse prisma. O que é planificar? É abrir. Então, ele abriu esse prisma, ou seja, planificou esse prisma. E aí, esse prisma tá lá bem assim. E aí, ele deu pra gente as alturas. Alturas, ó. Quanto que vale cada aresta? Por exemplo, aqui vale 3, aqui 3, aqui 2, aqui também vale 2, aqui vale 3, aqui 5. E a mesma coisa simetricamente aqui para baixo. Então, o que ele quer que a gente calcule aqui nesse exercício? Ele quer que a gente encontre o volume do prisma. Qual é o volume dessa casinha, né, desse prisma? E para isso ele deu o prisma planificado. Para a gente calcular o volume, nós temos que usar aquela equação que a gente já conhece. A área da base vezes a altura. Vamos ver se a gente consegue fechar aqui nossa casinha de novo. Então, olha só. O que acontece aqui? Ele quer que a gente encontre esse volume dessa casinha, né? O volume da nossa casinha. Então, a gente precisa calcular a área dessa base aqui. Isso aqui é um pentágono, né? Que tem 5 lados. Não temos como calcular isso diretamente, por quê? Porque ele não é regular. Então, a gente tem que arrumar aí umas formas, né? Um meio de calcular. Então, a primeira forma aqui de calcular, qual seria? A gente pode, por exemplo, dividir esse pentágono em duas partes. Aqui a gente sabe que vale 3, então aqui também vale 3. Então, a área da base é a área do pentágono. Só que esse pentágono pode ser dividido em duas partes. Na área de um triângulo mais a área de um quadrilátero. Então, como que vai ficar a área do triângulo? Esse triângulo, ó, vocês podem ver que eles têm os 3 lados iguais. Ou seja, a gente vai ter que usar a equação do equilátero, né? Quando a gente tem aí um triângulo que tem todos os lados iguais. A área do triângulo equilátero é L ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 sobre 4. Mesma equação que a gente usou lá no exercício 4. Mais a área do quadrado. Como que é a área do quadrado? Base vezes altura. Então, base vezes altura. Então, resolvendo, no lugar do L a gente põe o 3 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 3 sobre 4, mais base vezes altura. Base é 3 e altura 2. Então, 3 vezes 2. Então, o que nós temos aqui? 3 vezes 3 dá 9, vezes raiz quadrada de 3 sobre 4, mais
3 vezes 2 dá 6. Então, aqui é o valor que a gente achou aí para essa área. Isso em centímetro. Vou colocar centímetro quadrado, mas na verdade eles não deram aqui pra gente nesse exercício nenhuma unidade. Então, a gente achou a área da base e a gente tem a altura. Quanto que é a altura aqui? A gente vem aqui, ó. O nosso prisma tá aqui, ó, fechado, nossa casinha. Qual é essa altura aqui, ó? De uma base até outra base. Quanto que vale essa altura de uma base até outra base? A gente viu aqui, ó, no exercício, que essa altura de uma base até outra base vale 5. Então, agora a gente tem a altura e tem a área da base. Então, a gente consegue calcular o volume do prisma. Então, a área da base é 9 vezes raiz de 3 sobre 4, mais 6 vezes 5. Então, aqui a gente viu que tem que fazer as propriedades do chuveirinho aqui, né, multiplicativa. Então, vai ficar 9 vezes 5, que dá 45, vezes raiz quadrada de 3 sobre 4, mais 3 vezes 5, que dá 30. Resolvendo isso aí tudo, né, nós vamos achar aproximadamente 50 centímetros cúbicos. Então, essa é a resolução da nossa lista de exercício de geometria espacial relacionada a prismas. Na próxima, a gente aí faz a continuação resolvendo os exercícios de paralelepípedos. Primeiro eu vou passar o conteúdo e depois a gente finaliza aí essa lista de exercícios. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato por meio do meu e-mail, não é? Que eu já disponibilizei para vocês, ou por meio da sala de aula virtual do Google Classroom.